uma alegria, uma honra abrir esse programa aqui com nada menos do que a Angélica Mari. Muito bem-vinda! Muito obrigada, Cláudia. É uma honra estar aqui com você. Eu achei tanta responsabilidade de apresentar, porque essa mulher é múltipla. Vocês vão ver pela história, pelos caminhos que ela já percorreu e percorre. É um ser humano inquieto, mas que tem uma voz angelical também. Mas assim como os anjos, ela é muito potente. Ela fala de dentro porque ela traz verdades, não é, Angélica? É assim que eu te vejo. Estou te conhecendo agora, eu sei que você tem aí uma agência que está no futuro, e a gente vai falar disso também, mas você também é coordenadora, é a pessoa que seleciona as vozes do TEDx aqui de Guararema, não é isso? Então, muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar recebendo você aqui no Golden Speakers. Muito obrigada, e muito obrigada por essa introdução tão carinhosa, assim, e tão generosa da sua parte. É uma honra. Não é generosidade. Cada vez mais, se vocês ainda não conhecem a Angélica, vocês vão vendo que é um ser humano muito especial. E talvez por isso ela esteja nessa função, né, tão importante hoje, de ser uma das pessoas que estão selecionando as vozes que o mundo precisa ouvir. Quando eu pensei numa convidada, eu falei, gente, que mulher interessante. Por que eu achei ela tão interessante? Ela é minha colega de profissão no jornalismo, mas ela se aventurou por caminhos mais difíceis. Ela quis ser jornalista lá no Reino Unido e você foi lá enfrentar o desconforto. Eu acho que isso mudou muito a sua trajetória, me parece, porque lá você descobriu realmente essa semente da pluralidade, que hoje é tão importante, né? Talvez lá você viu que não existem brasileiros e pessoas de outro continente. Nós somos seres humanos com muitas coisas em comum. E sempre um speaker, ele traz o elemento que nos une. O bom speaker sempre dialoga com outros seres humanos. Isso faz dele uma pessoa generosa e atenta. Então eu queria saber de você como é que foi fazer essa trajetória toda, moldar essa sua personalidade num outro país, se desafiar e ver o mundo agora de uma maneira tão diferente que depois nós vamos falar do futuro, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história. Eu decidi ir para o Reino Unido porque eu sempre fui uma fã de tudo que se referia àquele país. Eu aprendi o inglês de forma autodidata, né? Eu era uma estudante de escola pública, nunca tinha feito curso de inglês, aprendi através das letras de música e de livros que eu pegava da biblioteca e da livraria do meu avô, que me ensinou a ler em um sebo. E eu sempre tive muita vontade de ver isso, ver a coisa acontecendo, estar imersa naquele ambiente em que se falava inglês, em que se experienciava cultura, música, arte naquela língua, né? Então, eu trabalhava como jornalista, né? Aos meus 21 anos de idade ali, no começo de carreira, né? As coisas muito difíceis ali em torno do atentado das Torres Gêmeas, né? Tudo ficou muito difícil. Muito tenso, né? Sim, o mercado muito difícil. E aí eu decidi sair, né, da editora onde eu estava, pedir para ser mandada embora, para ter a rescisão. Eu lembro até que eu entrei com a minha rescisão na casa de câmbio, né? Tinha decidido ir para o Reino Unido. Com um maço assim de dinheiro e sair com algumas notas, assim. Aí já teve o primeiro choque de realidade. Choque de realidade, né? Entre o sonho e a realidade. Eu marquei a minha passagem, né? Não existia tanto recurso digital na época, né? E eu fui numa agência de viagens no centro de São Paulo, comprei essa passagem na quinta-feira. Na terça-feira da semana seguinte eu já estava no avião, indo embora para Londres, né? E o meu inglês conseguia me comunicar, mas era bem básico, né? E aí eu não comecei a minha carreira como jornalista lá, né? Eu comecei fazendo várias outras coisas, né? Eu fui com a intenção de ficar 3 meses e fiquei 11 anos. Uau. E fiz de tudo um pouco, né? Fui desde faxineira de cemitério e lanterninha, até babá, até que eu consegui finalmente me reinserir no mercado, né? Eu estudava com uma gramática velha da Oxford, porque eu não tinha como pagar um curso de inglês lá, né? Eu era cidadã italiana, né? Fui para a Itália atrás disso nesse meio tempo. Morei na Itália.
pude conquistar esse direito de trabalhar em Londres, né, por conta da minha ancestralidade, que eu reconheço que é um privilégio. E aí pude me reinserir no mercado. Lá foi uma trajetória bastante difícil, porque eu tive que... É quase como reaprender a escrever. Você não traduz as coisas na cabeça, né? Sim, não é automático. Mas eu tive a sorte de trabalhar... Meu primeiro emprego em jornalismo lá foi com um grupo muito diverso. E aí é exatamente no teu ponto, né, inicial, que nós não somos pessoas de outros países, nós somos pessoas, né? Mas é muito importante conviver com pessoas diferentes de nós. Porque só assim a gente consegue adquirir o repertório necessário para conectar. E isso vale para palestrantes, né? Sim. Você só consegue conectar quando você está vendo seres humanos ali diante de você e você não está defendendo uma agenda própria, né, necessariamente. Você deixa de ver o seu para ver o coletivo. Exato. E aí junta essa conexão. Isso foi fundamental para essa sua experiência como uma das selecionadoras aí do TEDx. Como é que foi, então, esse caminho para o mundo dos palcos, para o mundo dos speakers? Teve muito uma questão de... Eu sempre fui muito atravessada por essa história de poder colocar a minha voz no mundo, né? Seja através da palavra escrita, da palavra falada, né? Em frente às câmeras. E foi todo um processo, né? Eu fui me seniorizando, né? Lá no Reino Unido e estava super bem, né? Na carreira, né? Eu sou jornalista da área de tecnologia, né? Fui evoluindo. Mas eu percebi a certo ponto que eu era muito mais útil aqui no Brasil. Mas eu voltei com uma bagagem, né, um repertório. Então aquela experiência, né, desde a minha experiência trabalhando num café de uma iraniana com gente do mundo inteiro até... Que bacana. Muito rico, né? Tudo muito rico. Essa diversidade tão grande assim. Na época era um grande perrengue, né? Eu sentia dessa forma. Conviver? Poxa, assim, eu passei por tempos muito difíceis ali, né, assim... Eu não tinha muito, eu vivia com muito pouco dinheiro. Sim. Mas eu digo assim, a convivência com essas pessoas... Eu reconhecia como... Eu vivia isso sabendo que era um privilégio. Tá. Eu sabia disso, mas ao mesmo tempo era muito difícil. O dia a dia. E muitas vezes eu era confrontada com... Será que eu não sou obrigada a aturar esse ou aquele desaforo, né? Assim, eu prefiro voltar para o meu próprio país, porque existe, né, a xenofobia, uma série de estigmas, sendo mulher, latina, imigrante. Tem uma série de camadas ali que tornam as coisas mais difíceis, né? Então, você sentiu o preconceito, você viveu outras experiências. E tudo isso deve ter enriquecido bastante essa bagagem. Mas você pode escolher, né? O que você faz com isso. Já vi e agora... retorno, né? Foi o que você fez. É como se fossem capítulos de uma vida, né? Sim. Mas tudo isso me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Assim, eu não julgo um livro pela capa, vamos dizer assim. Você aprendeu na prática isso. Exato. E isso ajuda muito na prática do jornalismo, né? Sim. Você... desenvolve um olhar mais apurado, a escuta, atenta. Os detalhes. Pro bem ou pro mal, né? Exato. Pro bem ou pro mal. A gente tem realmente um senso crítico mais diferenciado, mais apurado. Sim, à medida que o seu repertório vai se desenvolvendo. Exato. E também vem da coerência, né? Do que a pessoa fala, do que ela expressa, comunica e com o que realmente ela vive. Sim. Né? Quando não há essa coerência, a gente já acende o sinal de alerta, não é assim? É isso. Eu acho que duas coisas. Conviver com pessoas diferentes de nós. Sim. Isso para mim é muito importante. E leitura. Para mim, eu aprendi a ler, como eu disse, com o meu avô, na livraria dele de livros usados. E isso informa muito a minha visão de mundo. Eu sou uma leitora voraz e eu acho que isso me ajuda também na minha função de curadora. Eu consigo
conversar com pessoas que, inclusive, são diferentes de mim, porque eu consigo acessar mundos diferentes através da leitura, né? Sim. Então, são isso. portas, né? Cada livro, eu sempre tinha uma expectativa. Esse livro vai mudar minha vida. Como eu tinha no cinema, tem uns, você assiste e fala assim, meu Deus, que vai mudar minha vida. Então, os 10 primeiros capítulos, os 10 primeiras páginas, os 10 primeiros minutos, eu sempre fico assim, nossa, vai ter algo aí que eu ainda preciso saber. E assim é também com as palestras, né? Muitas vezes Totalmente. você começa, você fala assim, essa é a palestra que vai marcar a minha vida. E eu aprendi de tanto assistir as palestras que, na verdade, é um pouquinho de cada uma delas. E nem sempre é a mensagem. Às vezes é a própria vivência da pessoa. E no TEDx, eu já assisti algumas, né, tive a oportunidade de ver, e eu percebi que ali não tinha o palestrante convencional como a gente vê no mercado, mas tinham pessoas que representam vozes de algumas organizações, comunidades. Eles são aquelas pessoas que vivem mesmo um propósito no sentido mais puro da palavra, porque elas acreditam naquelas ideias e na construção de um mundo novo. Então, eu acho que isso no TEDx é fantástico, né? Sim. Porque todos nós chegamos à conclusão de que o mundo não está bem, não é, Angélica? Então, assim, quais são as vozes, quais são os temas hoje que o mundo mais precisaria ouvir? A gente vê muitos palcos vazios, mas o TEDx é uma porta para que algumas ideias apareçam e surjam. E como você tem essa agência, que vive no futuro, de tendências, pesquisando, você já está na nossa frente. Então, assim, um futuro melhor é possível. Quantas perguntas profundas, né, Cláudia? Assim, muita coisa para pensar. Quando a gente fez a proposta do TEDx Guararema, a gente pensou nisso de forma a contar uma grande história. Né? Da primeira à última palestra, a gente trouxe diferentes ângulos de uma proposta que era repensando conexões. A gente precisa repensar a forma que a gente se conecta com o outro, com a natureza, com a forma que a gente trabalha e conosco mesmo, né? E com esse grande sistema econômico que nos move, repensar a nossa relação com o dinheiro, por exemplo, né? Para que a gente não esteja no piloto automático, né? Então, essa é a proposta, provocar a audiência a pensar algo que talvez não estivesse no radar, né? Sim. Primeiro daquela audiência presencial e depois o mundo, né? Porque pensa que o TEDx é uma gravação ao vivo e as pessoas estão presenciando uma gravação ao vivo que depois ganha o mundo e vai ser vista por milhões de pessoas, né? Uma responsabilidade muito grande pensar no quais temas a gente precisa discutir para que o evento não seja uma oportunidade perdida, né? De diálogo, de impacto local e global, né? Então, o que eu tenho tentado fazer no TEDx Guararema é trazer uma discussão local, que é temas urgentes para o mundo inteiro, mas que ressoem nessa comunidade local, né? Então, a gente fez um evento muito bonito, eu diria isso, né? Eu tenho um viés, mas eu diria isso. Mas a gente fez num cinema de rua, que estava fechado desde a pandemia. Então, acho que isso já manda uma mensagem importante, né? Quando a gente pensa que temas têm que ser discutidos. Acesso à cultura, né? Em poder, a comunidade poder se apoderar desse espaço público, né? Que está ali disponível. Então, poder proporcionar isso para audiência local e depois global é muito satisfatório, né? Mas é um processo contínuo, né? Sim. A gente acha assim, que a gente tem um limite, né? Normalmente 12 palestras. E a gente sempre fica pensando, putz, podia ter colocado isso, colocado aquilo. Mas é o que a gente fala na comunidade TEDx, né? É bom quando você termina um evento achando que podia fazer mais, porque daí significa que o trabalho ainda não está concluído. Não está concluído, tem que voltar. Exato. Que bacana. Mas você fica com essa expectativa de que nessa seleção, fala assim, porque eu vejo assim, você está colocando algumas sementinhas ali. Sim. Você fala assim,
essas aqui, olha, realmente vão deixar o mundo um pouquinho melhor. Eu vou dar minha contribuição. Você tem essa expectativa cada vez que você seleciona uma voz? Você tem a consciência da dimensão de onde essa voz pode chegar? Eu tenho esperança. Ai, que lindo! Que bom, então futuros melhores são possíveis. É sim, e eu acredito que todo mundo carrega uma ideia, muitas ideias transformadoras dentro de si, né? A gente só precisa dar forma a essas ideias e dar oportunidade para que essas pessoas tenham a plataforma para colocar essas ideias no mundo, né? Com muita responsabilidade, sim, com muito cuidado, sim, muita porque cautela. As palavras vão reverberar para toda a eternidade. Exato. Né? É claro, né? A gente... Você é a curadora, você tá ali junto no palco, tem uma corresponsabilidade sua. Sim, né? Mas eu, num treinamento do TED, na nave mãe, uma pessoa disse, né, o ideal é que o organizador sinta muito orgulho das ideias que ele coloca no tapete vermelho, né? Que bacana. Eu posso te dizer, Cláudia, que no TEDx Guararema eu tive muito orgulho de cada uma das ideias que bonito. estiveram lá. Vamos esperar que elas reverberem e cheguem, né? Sim, logo menos. Vão estar os vídeos lá e aí você me conta. Eu vou assistir todos ainda, não vi todos. Mas eu quero também saber o seguinte, você disse em algum momento aí que você precisava achar sua voz no mundo. Você achou? Como é que você achou? Eu acho que é um processo contínuo de se tornar. Me interessa esse processo, eu não me interessa chegar no final dele. O final dele é quando eu encerrar a minha indústria vital aqui. Né? Mas você está satisfeita com a sua voz hoje? Foi um processo difícil você achá-la, se colocar? Porque você tinha muitas ideias, você está me falando que lia muito, que você já convivia muito, você escutava muito, convivia com pessoas diferentes, e chegou um momento que você precisava transbordar. Sim. Como é que foi isso? A alma busca expressão. Né? Eu acho que eu tô nesse processo, né? Eu estou estudando, né? Treinando para ser uma analista junguiana, e é um processo muito profundo de reconexão com a alma, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, desde que eu me reinseri no jornalismo em Londres, né, eu trabalhava em todas essas coisas que eu te falei, eu era uma promotora de rave, tudo mais. Tecnologia depois. E aí, assim, quando eu decidi me reinserir no mercado de jornalismo, foi uma página que virou, né? E eu estava totalmente focada, muito identificada com o trabalho, como se essa fosse a única coisa que me definia, né? E isso acaba endurecendo um pouco a gente, né? No meu caso, eu mantinha a minha persona ali. Sim. E eu acho que encontrar a própria voz tem uma medida ali de soltar um pouco o controle, né? Da persona. Tem. E aí, quando você começa a se descobrir, né, fica muito mais gostoso. Muito mais. Eu me sinto muito mais eu mesma hoje, né? Então, eu acho que é um processo de me tornar, mas eu tô sempre encontrando novas coisas em mim mesma, assim, eu tô me divertindo, Cláudia. Ótimo. E você acha que o que você busca nos speakers que vão lá para Guararema, sobem lá no palco, você busca exatamente o quê? Um pouquinho disso também? Que eles se divirtam. Se divirtam? Que não sofram. É claro que tem uma medida de sofrimento, Sim, tem angústia, e se não tiver um pouquinho, tá errado. Tem alguma coisa errada ali. E eu tenho medo desses palestrantes. Que não temem? Que não temem. O palco. Porque aí eles vão com muita confiança, o palco os engole e dá tudo errado. Olha, profundo, hein, gente? Já pegaram a grande dica. Se você está muito à vontade, tem algo errado nesse processo. E assim, eu acho que os melhores palestrantes TEDx são aqueles que nunca pediram para sê-lo. Eu acho são que... São naturalmente porta-vozes da vida. Eu gosto de buscar. Você gosta de garimpar. Sim. Talento. É tipo em um sebo de livros antigos, assim, eu acho. Empoeiradinho, você fala, essa história. E a gente corre muito atrás de pessoas que dizem não.
Aquelas pessoas que têm uma vida e elas não se veem como porta-vozes de uma mensagem. Olha que curioso. Tem vários motivos pelos quais isso acontece, né? Falta de... uma coisa meio sem tempo, irmão. Incerteza de como embalaria essa mensagem. Sim. Se isso os ajuda para aquele momento de carreira. E acho que talvez uma falta de visibilidade que as ideias deles podem realmente contribuir para mudar o mundo. Eles não têm essa ideia. Isso me lembra até aquele chamado, né, que tem a jornada do herói, no nosso storytelling aí, de todo mundo que é palestrante, que o verdadeiro herói, ele recebe a função e ele não quer. Ele, no primeiro momento, ele recusa, ele não se vê como portador daquela transformação. Mas ele assume porque ele ele entende que aquilo é importante não para ele, mas para aqueles que estão atrás, aqueles a quem ele vai ajudar. Então tem muito essa questão de quem transmite e com quem realmente está precisando da transmissão, da ideia. E ele se compromete com isso, que no fundo ele está se comprometendo com a vida. Com a vida. Mas não é com ele. Com o outro, com o servir. Eu falo muito na preparação do palestrante, que assim, você precisa pensar no presente que você vai entregar para essa audiência. Que pode ser qualquer pessoa. Sim. As pessoas podem receber de formas diferentes aquilo. Sim. É como uma música. Música pode te levar para 1 milhão de lugares. Exato. Assim como uma palestra, né? Tem uma palestra do TEDx Guararema que eu gosto muito, que é do Matheus Piffer. E ele é um fotógrafo e publicitário, né? E ele começa a fala dele perguntando: qual é a foto da sua vida? Olha. Né? Isso já leva as pessoas para um monte de lugares. Verdade. Né? E ele fala, né, de como a fotografia das antigas, né, era tipo 24 poses, 36 poses, e você não tirava fotos com o objetivo de postar na internet. Tirava fotos com o objetivo de guardar aquela memória. Era a memória, né? Mesmo. Pura, e né? só. Guardar pra você. Sim. Quiçá pra pôr numa caixa de sapato e mostrar pra alguém. Mas assim, é um exemplo, sabe? De um questionamento que... comum a todos. Toca, exato. Um pensamento universal. Mas você traz para o seu universo íntimo e aí aquilo realmente se torna um coletivo útil, né? Uma exato. ideia. Eu gosto dessa ideia de universalizar conteúdo, né? Sim. Não dá pra, tipo, você falar pra sua bolha. Não dá. Na verdade, acho que é o mais desafiador e necessário. Até brinco, né? Com as pessoas religiosas. Na verdade, o padre não precisa falar dentro da igreja, né? Para quem já está ali, ele precisa catequizar quem está fora. Levar a sua mensagem. Perfeito. Ver se faz sentido. Não catequizar naquele sentido que nós vivemos, pelo amor de Deus. Esquece essa palavra. Mas é mais nesse sentido mesmo de empolgar, de mostrar que aquilo foi genuíno para você. É uma verdade. E aí você conecta com a pessoa, né? Sim. E isso é muito difícil hoje em dia, quando a gente tem essa onda de celulares, as pessoas assistem palestras ligadas no celular, elas não conseguem mais ficar 30 minutinhos sem fazer algo que não seja prestar atenção. É mais difícil a gente transbordar e se conectar com o outro? É difícil hoje em dia, né? A gente está muito ensimesmado, mais resistente ao atrito com o outro. Porque quando você se coloca com o outro, você tem que lidar, né? Com o tempo do outro. Mas é do atrito que dá a faísca e sai o fogo, né? Mas só que pode ser qualquer coisa. Pode ser um incêndio. Pode queimar sua roupa, pode te aquecer também. Pode te aquecer. Mas pode causar problemas. A gente tá tão pouco tolerante à tentativa e ao erro, né? Sim. E quando você tá muito ensimesmado, não tem condição de você conectar, né? Sim.
Não, porque você está no seu universo, né? Você está na sua caverna e aquilo não faz sentido para os outros, é só seu. Mas o negócio é que a gente tá aqui, Sim. nesse plano aqui, a gente tá no playground, né? Não tem essa Não de tem como descer pro fugir. play. Não, já está. Já está. Já está, aprenda a brincar. E aí o negócio é como que a gente se coloca nisso, né? Mas não é mais fácil, porque hoje a gente vê que muitos movimentos aconteceram para que o mundo se tornasse cada vez mais plural. Então não está mais fácil a gente aceitar e conviver e achar natural, como numa floresta. Sabe, você tem desde a graminha até, né, um jatobá, e cada um na sua e fazendo as coisas, mas tudo em harmonia. Ou numa orquestra, né? Uma orquestra de um tom só de música não vive, são vários instrumentos, e aquilo dá uma riqueza. Por que para o ser humano ainda isso é um desafio, né? Porque a gente avançou um pouco com diversidade, só que o problema é os donos do poder se sentem ameaçados por aquilo que é diferente deles. Sabemos quem são os donos do poder, né? São homens brancos, hétero e de classes mais abastadas, que morrem de medo daquilo que é diferente deles, porque justamente requer mais escuta, requer mais tempo. E no mundo de hoje é tudo próximo. Mais um. Quando que vai ter o ROI? Sim. Quando que vai ter o resultado? Quando que eu vou ter certeza? E no play, tudo pode acontecer, Tudo né? pode acontecer. Na verdade, isso me lembra até o que a palestrante, a professora Lucilena Galvão sempre fala, né? O egoísmo nasce a partir do momento que eu olho para o meu umbigo. Falar, o meu umbigo é desse tamanho, minha pele é assim, tudo que é diferente de mim, porque eu sou maravilhosa, então tudo que é diferente de mim não é bom. Então, aí nasce esse olhar para as coisas diferentes como sendo estranhas e que não tem direito, porque a gente vem desse egoísmo do auto-olhar. Mas, em contrapartida, a gente vê muitas vozes nos palcos falando que a gente precisa se amar e tudo mais. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, vamos se amar ou vamos amar mais o outro? O que está faltando? Qual é a voz que precisa, nesse momento, é mais urgente no mundo? Eu tenho uma amiga maravilhosa, a Juliana de Moraes. Ela fala assim, as pessoas não conseguem mais gostar de gente. Sim, então preferem nos pets, já sabemos. Então, né? Ou as bonecas reborn. Também, Porque é justamente isso, dá trabalho se colocar no mundo, né? Sim. Eu gosto eu entrei em contato com o conceito de grupos intencionais, inclusive num TEDx, né? TEDx Blumenau, maravilhoso, assim. Um dos melhores que eu já estive. E nesses grupos intencionais, assim, é isso, né? Você intencionalmente se colocar com totais desconhecidos para fazer coisas. Que bacana. Que você nunca pensou em fazer. Eu tô fazendo crochê, Cláudia. Ai, que delícia! Olha assim, eu comecei a fazer crochê. Eu achei que você já estava surfando. Não, crochê. Pode ser. Olha, parece até radical nos dias de hoje, uma mulher fazer crochê. É radical. Não, eu acho que legal. É revolucionário. Sim. Porque eu estou com mulheres ali e aí eu percebo, né, e aí no ponto de dar visibilidade a vozes femininas, né, que eu me comprometo muito, assim, o TEDx Guararema foi um evento majoritariamente feminino, eu tenho muito orgulho de dizer isso. E eu acho que quando você olha, né, mulheres em seus espaços de tempo livre ali, sempre de olho ali, será que o almoço do filho tá? Será que eu fiz tudo? Eu tenho que ir embora porque eu tenho que buscar meu neto ali na escola. Então, assim... Você tá com essa oportunidade de vivenciar e entender esse universo. Legal. Então, eu gosto de estar em contato com mulheres e pessoas que vivem realidades diferentes das minhas. Eu que não sou mãe, entender essa compreensão maior. É importante, porque assim, o mundo
Não é só o que a gente não vê. é só o que a gente conhece, né? E eu acho que isso é muito importante em termos de curadoria, no fim das contas, né? Muito importante. Porque assim, eu não consigo entregar algo de valor para a audiência se ficar só no seu mundo. se eu fico só no meu mundo. Porque, na verdade, a gente é muito pequeno, né? A gente vê o mundo pequenininho. E se por isso que eu gosto daquele exercício que a gente faz muito em comunicação não violenta, que a gente coloca... Quando eu fiz, colocar um unicórnio. Poderia ser a girafa. Mas aí, de onde eu via só o rabinho. O outro tá vendo a orelha. E assim, é a minha visão, é o rabo, é verdade. Aquilo é a girafa. O outro fala, mas eu só vejo a orelha. Então a orelha é a girafa. Não. Ela é tudo. Então, se você me trouxer um pouquinho do seu mundo, eu consigo ampliar e ver o mundo como ele de fato é. Isso em relação ao que a gente vê, né? E o que a gente nem vê, né? Sabe aquela imagem? Já viu aquela imagem que a gente... O ser humano, né? O indivíduo é um grande iceberg do qual a gente só vê a ponta. Exato. Agora você foi pro Jung, hein, amiga? Foi lá nas profundezas. Vamos fazer aí os 3 momentos, né, da individuação, depois tem a fase negra, a vermelha e a branca e a vermelha. Mas isso é muito profundo. E acho que para um bom speaker é fundamental, porque aí você tocou no autoconhecimento, né, sem descer lá no porão, sem olhar lá para dentro, a gente também não consegue se expressar com autenticidade. É importante estar no mundo vendo outros pontos de vista. Mas se eu não tenho a minha identidade, eu posso me perder. Totalmente. Tudo isso. Como muita gente se confunde, eu sou o meu crachá. E aí um dia sai da empresa, se perde no mundo. Perdeu a identidade, não sabe nem mais viver. Tem gente que acontece muito isso. A gente é uma vê tristeza, no não? corporativo, né? Em pessoas totalmente identificadas com o trabalho. Assim, não me leve a mal, eu acho que o trabalho é ótimo, ele organiza a nossa rotina, ele nos dá senso de propósito, é um canal pra gente colocar a nossa criatividade. Olha isso, que delícia. Não é? Mas assim, eu acho que a gente é mais que isso, né? E a gente Muito tem mais. que ser mais que isso. Tem. É um desafio, porque, né, haja tempo pra cuidar da saúde mental, de fazer nosso lazer, de trabalhar, dormir, né? Importante. Isso que eu acho interessante, a sua agência, porque isso que a gente vive hoje foi ideia de alguém lá no passado, né? E alguém imaginou que a gente ia ser esse ser humano, que só ia trabalhar de segunda a sexta. Aí chega alguém e fala assim, não, podemos fazer um trabalho remoto, podemos trabalhar só 2 vezes na semana, por que não? Então, se a gente não imagina um mundo diferente, a gente vai sempre viver essas mesmas coisas. Sim. Agora, como imaginar sem cair numa fantasia, né? Mas sim criando pontes para costurar, alinhavar esse novo mundo mais interessante. É que a gente precisa dar conta de necessidades diferentes, de visões de mundo diferentes, né? É que o pasteurizadinho, uniforme, é mais fácil, né? Sim. Vamos colocar todo mundo aqui das 8 às 5, vamos botar um chefe para olhar por cima do ombro de todo mundo. E fica aí na caverna que vai dar lucro, tá certo. É isso, e assim, no fim das contas, o que você tem é pessoas que não necessariamente estão entregando o seu potencial, né? Sim, o seu brilho, né, o seu fogo. Exato. Não se identifica, não vê nem propósito naquilo, é uma coisa mecânica. Sim. E acho que um dos grandes desafios hoje, e que acho que esse mundo dos palestrantes é muito interessante, porque a gente consegue exercitar coletivamente algumas ideias. Eu vejo isso muito no TED, porque a gente pega algumas ideias e fala, gente, como ele chegou nesse ponto? Aí você vai conhecer um pouquinho mais da história da pessoa. Por isso que é importante muito ter importante. a história pessoal, O ser humano tem que estar ali do presente. ser humano tem que Senão estar. é só uma voz. Eu poderia ler num livro. E você colocou a história do autoconhecimento, é muito comum, né, na preparação de um palestrante TEDx, que ele vá mesmo lá na noite escura da alma. Ele tem que descer Vai no lá, porão. desce lá no lodo, se encontra, se emociona, se confronta, né, com certas coisas, que aí você decide, você quer colocar aquilo no mundo, e mais importante, aquilo faz parte do presente?
O que você aprendeu com aquilo, né? E pode ajudar as outras pessoas? Pode ajudar as outras pessoas. Eu acho muito importante, né, ter clareza disso para um TEDx speaker ou alguém que deseja ser, né? Sim. Isso é muito mais importante do que encampar uma agenda própria. Sim. Né? Uma agenda promocional. Sim. Tá? Será que eu vou vender mais cursos aqui? Mas vocês são muito procurados consequência, por isso, né? Imagino que você deve receber um monte de pedido desses palestrantes mais tradicionais que usam a palestra para poder vender alguma outra coisa por trás. E aí se torna mais necessário o seu garimpo, né? Mas para esses que querem de alguma maneira pisar num palco do TED, o que você diz a eles? Como é que eles chegam nesse palco? Que pensem na ideia. Primeiro na ideia. A ideia é mais importante do que a pessoa. É mais importante do que seu objetivo comercial. Sim. É claro. Do que seu curso online. Não, assim, não me leve a mal. Eu acho que você pode vir a vender cursos online, escrever livros, e é tudo muito maravilhoso. Eu conheço pessoas cuja vida profissional mudou totalmente depois de um TEDx, né? Isso não é... Mas não pode ser o objetivo. Não é o ponto de partida, né? É uma consequência de uma palestra... De uma vida. Realmente inspiradora. Sim. Né? Eu vi uma palestra maravilhosa, né? São quem? muitas, né? São muitas. Quais te marcaram, assim, mais profundamente? Qual que fez você falar assim, eu quero fazer parte disso? Você entrou como voluntária, né? Entrei como voluntária. Qual foi? Falou, meu Deus, quero fazer parte. Que coisa bacana. Que eu sei, eu aprendi inglês também assistindo. Depois eu tive acesso, né, era uma forma de aprender inglês, né, como muita gente. Mas eu queria, assim que eu tive a oportunidade, eu vi um chamado para voluntários, né. O voluntariado sempre fez parte da minha vida, né. Sempre tive envolvida em alguma coisa. E eu queria um voluntariado para me engajar, né. Legal. Quando eu vi o TEDx Guarulhos chamando voluntários, né, e eu já sabia da reputação do Caetano Tona, como um dos principais preparadores de palestrantes do Brasil, né, Caetano. Uma pessoa maravilhosa, muito humana, muito... É gostoso estar perto, né? E... eu quero estar junto, quero entrar nesse bonde aí. Com tudo, Caetano. E sim, né, e com razão, né? Sim. E eu fiquei ali, né, nos bastidores, apoiando na comunicação, e eu vi uma palestra absolutamente arrebatadora, né? Você me perguntou quais são as minhas favoritas, da Silvana Trux. Silvana Trux começou como uma enfermeira, né? Ela veio de uma família muito católica, né? Muito religiosa, muito tradicional. E ela trabalhava na ala de doentes renais do Hospital das Clínicas. E acontece que nessa ala de doentes renais crônicos, né, muitas dessas pessoas eram mulheres trans. Por quê? Porque no processo de transição, né, a forma que elas acomodam seus genitais na roupa significa que elas não conseguem tirar fitas e tal e evitam fazer xixi. Nossa. E isso causa problemas renais gravíssimos, né? E isso culmina em uma dessas pacientes, uma mulher trans, morrendo nos braços dela. Que forte. E ela, sem saber costurar, sem nunca ter empreendido, vindo de uma família super tradicional, decide, então, criar uma marca de calcinhas para mulheres trans que faz o mesmo efeito da fita. Que legal. Título da palestra dela: Eu abracei uma causa sem que ela fosse minha. Olha, que generoso, né? Para mim, eu sempre digo... Maravilhosa. Desde o título... Já quero ver. Até a argumentação, o arco narrativo e a força. A ideia. De tudo ali. Para mim...
esse é um dos exemplos mais primorosos de palestra arrebatadora, né? Você olha aquilo e fala, uau! Então, é muito impactante, já vamos ver, né? Agora. E assim, além disso, vi uma palestra maravilhosa no TEDx Itaim Bibi, nesse ano, do Milton Krenit, que é um geriatra que fala de sexualidade na terceira idade, né? Que como tem gente boa, desconstrói, né? Todos esses mitos, né? De que pessoas idosas não têm o direito de exercer sua sexualidade, né? Pois é. Achei revolucionário. Que bacana. Além de, assim, o TEDx não é só palestra, né, Cláudia? É também expressão artística. Sim. E assim, tudo isso me toca profundamente. Imagina. É maravilhoso. Tão bom ver alguém falando do trabalho, com esse brilho no olhar, com essa paixão. E isso realmente encanta. E acho que isso que faz a gente gostar tanto do TED, e assistir, procurar, e querer saber mais desse universo. Então, agradeço muitíssimo a sua participação. Quero que você fale aí aonde as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho, saber o que você está garimpando lá no futuro, como é que a gente te assiste, te vê. Eu agradeço muito por esse papo tão generoso, tão acolhedor, uma delícia conversar com você. No Instagram eu tô como @souAngélicaMari, tô no LinkedIn também, é só buscar Angélica Mari. E também sigam a Futuros Possíveis, que é a minha empresa de pesquisa sobre o futuro, em @osfuturospossíveis. E que nem deu pra gente falar, mas eu sou muito fã mesmo dessa plataforma, Cláudia. E quero saber cada vez mais, e a gente vai marcar um outro papo para falar aí dos futuros possíveis. Então, um grande beijo, muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço.